Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro ganhou contornos internacionais nos últimos dias, e os holofotes se voltaram para o Corinthians. Fontes próximas à diretoria do clube revelam que a Qatar Airways, gigante do setor aéreo global, estaria preparando uma oferta bilionária para assumir parte do controle do Timão, em uma operação que pode entrar para a história do esporte nacional. A negociação, ainda em fase inicial, promete movimentar cifras jamais vistas no futebol brasileiro, e já causou alvoroço entre torcedores e especialistas. Internamente, a diretoria corintiana se mostra cautelosa, mas curiosa, avaliando o impacto financeiro e esportivo que um aporte desse tamanho poderia gerar. O rumor deixou dirigentes de olho em contratos de patrocínio, direitos de transmissão e até na infraestrutura do clube, que poderia passar por uma modernização sem precedentes. O cenário desenhado pela suposta proposta sugere mudanças profundas na estrutura do Corinthians, não apenas no futebol, mas também na gestão administrativa e estratégica do clube. Analistas do mercado esportivo apontam que a entrada de um investidor bilionário, como a Qatar Airways, poderia redefinir a forma como os clubes brasileiros lidam com finanças, marketing e visibilidade internacional. A marca Corinthians, reconhecida mundialmente, teria a chance de ampliar seu alcance, atraindo novos parceiros e patrocinadores, além de fortalecer sua presença em competições internacionais. Fontes afirmam que a empresa aérea do Oriente Médio estaria interessada não apenas na aquisição de participação acionária, mas também na associação da imagem do Timão a projetos globais de marketing e turismo, integrando o clube a um ecossistema de negócios que ultrapassa fronteiras. Nos bastidores, rumores indicam que a proposta inclui investimentos em categorias de base e infraestrutura, projetando o Corinthians como um clube moderno e competitivo no cenário internacional. A possibilidade de novos estádios, centros de treinamento e tecnologia de ponta deixa dirigentes e conselheiros em alerta, ponderando os benefícios e os riscos de abrir mão de parte do controle do clube. Enquanto alguns enxergam a operação como um salto para a elite global do futebol, outros demonstram preocupação com a influência de investidores estrangeiros nas decisões internas e na identidade histórica do Corinthians. A discussão, nos corredores do clube, tem sido intensa, com debates sobre preservação de tradições versus a necessidade de modernização e competitividade. O burburinho também chegou aos torcedores, que se dividem entre entusiasmo e ceticismo diante da possibilidade de uma negociação bilionária com a Qatar Airways. Redes sociais e fóruns de discussão esportiva explodiram com especulações sobre a magnitude da proposta e os possíveis impactos no elenco, no futebol brasileiro e na relação do clube com seus fãs. Alguns defendem que o investimento poderia atrair estrelas internacionais e melhorar a performance em competições como a Libertadores e o Mundial de Clubes, enquanto outros temem que a influência de um conglomerado estrangeiro possa alterar a essência do Corinthians, diluindo valores históricos e identidade cultural que fazem parte da paixão da torcida alvinegra. Fontes próximas ao processo afirmam que a Qatar Airways estaria disposta a investir não apenas em infraestrutura, mas também em marketing digital, merchandising e projetos sociais, criando uma relação estratégica que ultrapassaria o futebol. O objetivo seria consolidar a marca Corinthians como referência global, aproveitando a visibilidade da equipe e sua base de torcedores apaixonados. A proposta bilionária, segundo rumores, já teria sido apresentada de forma preliminar à diretoria, que agora avalia cada detalhe com extrema cautela, medindo impactos financeiros, reputacionais e esportivos. A expectativa é que nos próximos meses os detalhes se tornem mais claros, mas até lá, a movimentação nos bastidores promete gerar histórias e especulações diárias. Especialistas em negócios esportivos comentam que uma eventual negociação de bilhões envolvendo o Corinthians poderia criar um precedente no futebol brasileiro, atraindo outros investidores estrangeiros interessados em clubes nacionais de grande expressão. A chance de transformar o Timão em um clube global, com estrutura moderna e recursos abundantes, faz parte de uma tendência mundial de internacionalização do futebol, onde clubes se tornam marcas globais e ativos estratégicos de grandes conglomerados.
Enquanto a negociação segue envolta em sigilo, rumores indicam que a Qatar Airways estaria avaliando cuidadosamente o retorno financeiro, a visibilidade da marca e o impacto cultural antes de formalizar qualquer proposta definitiva, mantendo o assunto no centro das conversas entre conselheiros, executivos e torcedores ansiosos por novidades. Enquanto o burburinho sobre a possível aquisição do Corinthians pela Qatar Airways ganha força, especulações sobre reforços e contratações começaram a circular nos bastidores. Fontes indicam que a chegada de um investidor bilionário poderia transformar completamente a política de elenco do clube, abrindo caminho para a contratação de jogadores internacionais de renome e aumentando a competitividade do timão em campeonatos nacionais e continentais. Entre os rumores, fala-se em nomes que já brilharam na Europa e poderiam desembarcar em São Paulo com salários elevados, algo quase impensável no cenário atual do futebol brasileiro. A torcida, naturalmente, se divide entre entusiasmo e desconfiança, imaginando se a chegada de grandes estrelas seria sustentável a longo prazo ou apenas um efeito passageiro do poder financeiro que uma multinacional como a Qatar Airways poderia trazer. Nos bastidores da diretoria, circulam conversas sobre a influência que a Qatar Airways poderia ter em decisões estratégicas, desde marketing e direitos de transmissão até políticas de patrocínio e expansão internacional do clube. Analistas do mercado esportivo comentam que a negociação, se concretizada, poderia colocar o Corinthians em um patamar semelhante a grandes clubes europeus, com orçamento robusto, projetos de longo prazo e presença em feiras internacionais de negócios. O impacto não seria apenas esportivo, mas cultural, transformando o Timão em uma marca global com alcance em diversos continentes. Há quem imagine que a parceria poderia envolver programas de intercâmbio, clínicas de futebol e até academias internacionais ligadas ao clube, expandindo sua influência para além das quatro linhas. Torcedores mais tradicionais, entretanto, demonstram cautela e até resistência diante da especulação de venda parcial ou total do clube para investidores estrangeiros. A preocupação gira em torno da preservação da identidade corintiana, dos símbolos históricos e do vínculo emocional que milhões de fãs mantêm com o time. Em conversas informais, membros de conselhos e torcidas organizadas comentam que, embora o aporte financeiro seja tentador, é necessário avaliar o risco de perda de autonomia e de decisões tomadas de fora, sem consideração direta pelos valores e tradições do clube. Esse debate intenso alimenta o clima de incerteza, tornando cada notícia sobre a Qatar Airways motivo para análise detalhada e palpites acalorados nos bastidores do Corinthians. Rumores sobre investimentos em infraestrutura também começaram a circular, incluindo a possibilidade de modernização de estádios, centros de treinamento e tecnologias avançadas de análise de desempenho. Fontes próximas afirmam que a Qatar Airways estaria interessado em criar um padrão internacional de excelência, algo que envolveria desde instalações de ponta até metodologias modernas de gestão esportiva. A expectativa é que essas mudanças pudessem atrair não apenas jogadores renomados, mas também técnicos de destaque mundial, capacitando o Corinthians a competir em alto nível fora do Brasil. Ao mesmo tempo, especialistas alertam que tais projetos demandariam tempo, planejamento e adaptação cultural, uma vez que mudanças radicais podem gerar resistência interna e ajustes complexos no cotidiano do clube. Outro ponto que vem sendo comentado nos bastidores é a possível influência da Qatar Airways na estratégia de marketing global do Corinthians. Especula-se que a marca do clube poderia se tornar um ativo estratégico em campanhas internacionais, incluindo patrocínios, licenciamento de produtos e parcerias com empresas de tecnologia, turismo e aviação. Alguns executivos afirmam que a Qatar Airways vê no Corinthians um potencial para consolidar sua imagem global, aproveitando a paixão da torcida e o reconhecimento da marca no mercado esportivo. O rumor sugere que a operação não se limitaria a aporte financeiro, mas incluiria um planejamento de longo prazo para transformar o Timão em referência internacional, conectando torcedores, investidores e patrocinadores de maneira inédita para o futebol brasileiro. Por fim, o clima de expectativa e especulação continua crescendo, e cada declaração de dirigentes, atletas ou representantes da Qatar Airways é analisada minuciosamente pela mídia e pelos fãs. Há quem acredite que a negociação pode se concretizar ainda nesta temporada, enquanto outros apostam que o processo será longo e envolverá inúmeras etapas de avaliação e adaptação. Enquanto isso,
o Corinthians se mantém no centro de uma narrativa que mistura ambição, cautela e oportunidades históricas, gerando discussões acaloradas e palpites constantes sobre o futuro do clube. A atenção agora se concentra em como cada movimento nos bastidores pode indicar os próximos passos dessa possível revolução bilionária no futebol brasileiro. A expectativa de impacto esportivo e financeiro deixa dirigentes e torcedores atentos a cada detalhe, e o burburinho promete não desaparecer tão cedo. Com a Qatar Airways potencialmente entrando em cena, o Timão poderia redefinir sua história, consolidando-se como clube global, com estrutura moderna, elenco competitivo e visibilidade internacional. Ao mesmo tempo, a narrativa do rumor desperta debates sobre identidade, tradição e sustentabilidade, questionando até que ponto o futebol brasileiro está preparado para operações dessa magnitude. Nos próximos meses, o que hoje é especulação poderá se transformar em realidade, e o Corinthians pode passar por uma transformação histórica, deixando claro que o futuro do clube dependerá tanto do poder financeiro quanto da habilidade de preservar sua essência e paixão da torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A especulação sobre a possível entrada da Qatar Airways no Corinthians também levanta discussões sobre como isso poderia afetar a relação com a mídia esportiva e a cobertura internacional do clube. Analistas afirmam que, com um investimento bilionário, o Timão poderia se tornar uma pauta constante em veículos estrangeiros, ampliando sua visibilidade e consolidando uma presença global que até então poucos clubes brasileiros alcançaram. O impacto disso não se limitaria apenas à divulgação do futebol, mas poderia gerar novos contratos de direitos de transmissão, streaming e conteúdo digital, criando um ecossistema de comunicação mais robusto e lucrativo. Nos bastidores, executivos discutem estratégias para aproveitar a atenção internacional sem perder o vínculo com a torcida local, mantendo o equilíbrio entre tradição, identidade e expansão de mercado, algo que exigiria planejamento estratégico cuidadoso e capacidade de adaptação a novas demandas comerciais e esportivas. Além do impacto financeiro e midiático, rumores indicam que a possível negociação com a Qatar Airways poderia impulsionar projetos sociais e culturais vinculados ao Corinthians. Fontes afirmam que a empresa estaria interessada em iniciativas de responsabilidade social, incluindo programas de educação, esportes e saúde, aproveitando a marca do clube para gerar engajamento positivo e visibilidade internacional. Alguns membros da diretoria discutem como essas ações poderiam melhorar a imagem institucional do Timão e fortalecer sua relação com a comunidade, especialmente em regiões carentes onde o clube já possui forte presença e influência. A perspectiva de transformar o Corinthians em referência não apenas esportiva, mas também social, cria expectativas altas, ao mesmo tempo em que levanta questionamentos sobre a sustentabilidade dessas iniciativas e a forma como elas seriam gerenciadas dentro de um modelo de negócios internacionalizado e bilionário. Por fim, a especulação sobre a entrada da Qatar Airways no Corinthians reforça a percepção de que o futebol brasileiro está em um momento de transformação histórica. Clubes de grande tradição começam a atrair olhares internacionais, com investidores interessados em expandir marcas, criar estruturas modernas e integrar o futebol a um mercado global altamente competitivo. Para o Corinthians, isso representa uma oportunidade única, mas também um desafio: equilibrar tradição e inovação, paixão da torcida e interesses comerciais, identidade histórica e ambições globais. Enquanto os rumores continuam a circular, torcedores, dirigentes e especialistas acompanham cada detalhe, interpretando sinais, declarações e movimentações de mercado. A expectativa é que, em pouco tempo, o que hoje é especulação possa se transformar em um capítulo real na história do clube, mudando não apenas seu presente, mas também seu futuro de forma profunda e irreversível. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!